Oi. Bom, tem tempinho já que eu postei o último vídeo, né, que eu falei da entericolite, que foi, na verdade, o grande problema que o bebê teve. Foi o mais grave de todos, foi quando ele, né, quase não aguentou, mas ele é forte guerreiro e conseguiu sair dessa. Em seguida a esse vídeo, eu queria falar justamente da amamentação. E acabou que eu me enrolei, né, para os meus amigos e familiares, né, esse período agora desde novembro o bebê fez a cirurgia, né, do coração, enfim, então foi bem tumultuado aqui para mim. Mas eu queria ter falado da amamentação justamente depois né, do vídeo da entericolite. E hoje eu tô fechando, eu acho que finalmente eu tô fechando esse ciclo. Ontem eu vendi a bombinha elétrica de leite. Passei ela para frente, que seja abençoada aí a mamãe que comprou, né, que possa usá-la bastante. Eu não usei. Então, eu acho que isso, né, com tudo que aconteceu, essa questão da amamentação mexeu muito comigo. E é impressionante a cabeça do ser humano, né, porque eu sempre fui muito desencanada. Então, né, com a minha filha, eu queria amamentar, claro, por todos os motivos que todo mundo quer amamentar, mas eu era muito desencanada. Então, assim, bom, se der para amamentar bem, se não der, paciência. Eu não, né, minha mãe sempre fala que ela não conseguiu me amamentar muito tempo, foram pouquinhos meses, e eu tenho uma saúde de ferro, nunca fico doente, então eu sempre pensei assim, bom, claro que o ideal é que se amamente, mas se eu não conseguir, né, não vou sofrer por causa disso. E a gravidez, né, a amamentação da minha filha foi muito tranquila, eu sempre muito tranquila. Teve uma vez que teve um probleminha e aí uma amiga minha me direcionou para usar aquelas conchinhas de amamentação, passei a usar, nunca mais tive problema nenhum. Ela mamou até 1 ano e meio. E eu, como eu deixava ela na creche, ela foi para a creche muito cedinho, que eu voltei a trabalhar, eu tinha muita dificuldade para tirar o leite, porque eu tirava na bombinha manual, aí ficava tirando, porque eu deixava o meu leite para ela tomar na mamadeira na creche. E ela mamava, né, de manhã e de noite, e durante o dia era o meu leite mesmo que ela tomava na creche. Isso me dava uma trabalheira, então assim, quando eu fiquei grávida, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, vou comprar uma bomba elétrica para resolver, nunca mais eu vou ficar naquela peleja. E aí, né, quando, né, o bebê nasceu e tudo, o meu irmão perguntou o que eu queria, então foi meu irmão que me deu de presente aí a minha bombinha elétrica. E da mesma forma, né, quando o bebê nasceu, eu tive muito leite também, tranquilo, e ele internado. E como o grande problema dele foi o aparelho digestivo, então o que aconteceu foi que assim que nasceu, ele não pôde mamar. Né, tinha que sair o tal do líquido, acho que eu já expliquei aqui, e nada, então foi uma semana em dieta zero, tentando entender, com 10 dias fez a cirurgia do intestino, e aí ficou também mais uma semana em dieta zero, porque não podia, né, passar nada com uma sonda direto, né, no intestino, e aí começou a amamentação, né, com fórmula, né, nem sei se fala amamentação, né, começou a dar fórmula, então eu não sei nem se chegou a ser 10 dias, uma semana da fórmula, e aconteceu entericolite, por conta, hoje, né, eu entendo que provavelmente foi por conta da alergia ao leite, né, que na época a gente não sabia direito, se tinha acabado de fazer uma cirurgia, tinha questão da alergia, podia ser alergia, né, então hoje eu entendo que eu acho que provavelmente foi alergia mesmo. Então ele, e aí, ou seja, aí já tinha quase 1 mês e meio, já que ele estava internado com isso tudo, e a entericolite aconteceu no dia que eu combinei com a fono de começar o estímulo do peito para o bebê. Então, podia ter sido, né, podia não ter combinado, podia ter sido antes e chegado a ter um pouquinho, né, um contato com o meu seio, mas não teve contato nenhum, enfim. E eu fiquei com isso na cabeça, né, de que amanhã eu vou começar a amamentar.
E esse amanhã nunca chegou. Então, né, porque daí, né, até contar o resto da história, porque daí ele teve entrecolite, então quando aí ficou mais 10 dias em dieta zero, uma semana, enfim, vou botar uma semana, né, uma semana em dieta zero novamente, para daí entrar com um leite especial, que foi o Neocate, que era um leite também que eu nem sabia que existia, mega caro, e é um leite ultra especial, né, que o bebê não precisa quebrar proteína nenhuma, ele já é um leite pronto, né, enfim, já está todo digerido, assim, não sou especialista, se eu estiver falando besteira, podem me corrigir. Mas é um leite mega especial para quem? Para tratar bebês com alergia, né? Alergia é alergia à proteína do leite de vaca, APLV. E então ele foi tratado com o Neocate, e assim, era 1 mês e meio de um serzinho que nunca tinha mamado na vida, bem dizer, né? Então, começou com a fórmula via sonda, e aí foi mais um tempo com aquela sonda, para daí começar a oferecer para ele o leitinho na mamadeira. E nisso, eu, como outras mães da UTI, a gente fica naquela neura de amamentar. Então, era uma passando para outra. Então toma... tinha um remédio homeopático que uma comprou, aí comprou para as outras também, que é para o leite não secar, né, aquela coisa toda. Só que assim, né, aí já indo 2 meses, passando por todos esses problemas, eu que tinha muito leite, que ficava tirando leite, né, na bombinha manual, nisso meu irmão já tinha me dado a bombinha elétrica, mas daí meu leite secou. Eu usei aquela bombinha elétrica, eu usei uma vez, enchia a mamadeirinha de leite, fiquei feliz da vida. E depois disso já não... Eu enchi essa primeira vez e no dia seguinte já não saiu mais o leite. Já estava no meio dessa confusão da entrecolite e tudo. E aí eu fui tirando pouquinho de pouquinho e o leite sumiu. O leite sumiu e aí o bebê ia começar a tomar o leitinho da mamadeira e eu queria oferecer o peito. E aí eu conversei com a fono que eu queria tentar a relactação. A relactação é um processo que coloca uma mangueirinha na mamadeira mesmo e coloca a outra pontinha da mamadeirinha bem perto do bico do seio, e aí o bebê tem o contato com o seio, faz o processo de sucção do seio, mas na verdade o seio não tem leite, mas ele puxa o leitinho da mamadeira. Só que com esse estímulo do bebê, né, tentando sugar o leite, acaba que estimula o peito, e daí o peito, né, o organismo da mulher entende que está tendo um processo de sucção e volta a produzir o leite materno. Então era o que eu queria fazer. Mas é tudo muito complicado, né? Então a fono, quando eu falei, o olho dela brilhou, claro, né? Elas gostam disso e ela quis fazer o processo comigo. Mas assim, era um bebezinho que nunca tinha mamado na vida. Né? Já estava com 2 meses. Quando ele saiu do como é que chama? Do bercinho lá, até esqueci o nome. Ele saiu e foi pro bercinho, da incubadora. Ele saiu da incubadora e foi para um bercinho normal, abertinho. Né? E aí ele nunca tinha mamado na vida, tadinho. Nem mamadeira, nem peito. Né? Foi 2 meses de sonda. Muito tempo, muito desses 2 meses com dieta zero. Então, para ele era muita novidade. E aí começaram a dar a mamadeirinha, que ele tomava pouquinho. E o peito, gente, ele não sabia o que fazer com aquele bico do peito. Ele não entendia o que era. E aí eu acho que é complicado para a fono também, porque no hospital elas vão 1 vez por dia. Eu tive várias enfermeiras que estavam ali naquele processo junto comigo e que elas queriam me ajudar. E elas falavam, não, se a gente for treinada, a gente faz o processo com você durante o dia de relactação. Mas era uma regra do hospital que não podia, só podia ser a fono. Então, assim, né, enfim, não consegui fazer, foi essa única tentativa, eu acho que ela se assustou, viu que o negócio ia ser mais difícil do que parecia, não teve outra tentativa. E eu lembro, teve uma vez que eu fiquei durante a noite lá na UTI, e tinha uma enfermeira que era dessa que ela falava que queria fazer a relactação comigo e tudo. Eu lembro dela comentar, porque aí ele ficou na mamadeira
com muita dificuldade. E ela falava, devia ter tentado o peito, se tivesse tentado o peito ele ia aprender mais rápido do que a mamadeira. Então, assim, é tudo muito controverso, né? E a gente nunca vai saber. O que aconteceu foi que treinou a mamadeira mesmo, e com muita dificuldade. Então, o final disso tudo, eu fui ficando muito nervosa, porque aí ele já estava com mais de 2 meses na UTI, e tinha que mamar, tinha, né, a quantidade certa que tinha que mamar, né, cada mamada, e ele, né, não respondia exatamente, e aí são tantas variáveis do meu filho que tudo ficou muito complicado, né? E eu ainda não tinha desistido. Eu ainda falava, não, quando eu for para casa, eu vou fazer o processo de relactação. E tudo com muita dor, né? E foi um período foi a primeira, acho que foi a primeira e a única vez que eu me estressei, né? Na UTI acho que foi um dia que a fono faltou. E eu falava, gente, meu filho, a única coisa que ele tem que fazer aqui, ele já estava ótimo de saúde, já olhava, né, as pessoas, ele ficava bem perto da porta, a gente brincava que era o porteiro da UTI, porque ele olhava todo mundo que passava, era muito atento a tudo. Então, assim, clinicamente ele já estava ótimo, mas tinha que atingir um peso, tinha que ter as mamadas do dia. E eu lembro do meu desespero no dia que falaram que a fono não ia, porque eu falava, gente, meu filho só tem que aprender a mamar. E uma coisa muito nova, né? Como que uma criança não sabe mamar? Né? E eu falava, gente, a UTI é um aprendizado gigante, porque eu lembro que tinha um outro bebezinho que ele não conseguia respirar, e eu já falava, gente, olha só, como é que é isso, né? A gente aqui, mãe, e pensar o seguinte, meu filho tem que aprender a mamar, o outro bebê tem que aprender a respirar. Então, assim, né, tudo que, né, pra quem já tem filho, né, eu que tive a minha, que nunca, né, teve, né, nem gripe a garota tem, então, é tudo tão natural, é tudo tão rápido, que você tem que pensar isso, como que é uma criancinha que tem que aprender de uma forma bem devagar e com muita paciência os processos naturais da vida, né? Então, ele tinha a questão da cirurgia do intestino, da alergia ao leite, da trissomia. Então, assim, por que ele não mamava? Qual desses motivos? Na verdade, todos juntos, né? E então teve uma questão grande também da quantidade de mamada, do tempo de mamada, e eu, por instinto, falava uma coisa que era o contrário do que as médicas falavam, e aí depois, quando eu procurei a minha médica especialista, linda, a doutora Rita, ela falou que era o que, na verdade, eu intuitivamente pensava, né, que era a questão do tempo para quem tem síndrome de Down e que o tempo é diferente, então é tudo muito novo. Né? Então, esse momento, né, não foi o pior, porque o pior foi a enterocolite, claro, mas foi um momento de muita tensão. Eu acho que eu já tinha passado por problemas graves, e aí naquele momento eu fiquei 1 mês ainda, né, no bercinho, para o bebê mamar. E com aquela dor de não amamentar. E aí, né, para encurtar aí, que eu já tô, né, me prolongando demais, mas o bebê, quando ele saiu, né, ele atingiu o peso direitinho, fazia as mamadas, né, durante o dia, eu saí, fui né, aqui, eu não sei se é um programa do SUS no Brasil inteiro, mas aqui no posto de saúde, né, pertinho da minha casa, para você dar a primeira vacina do bebê, você tem que fazer um curso, que na verdade é um curso com uma fonoaudióloga para falar justamente da amamentação. Achei muito interessante. Quando a minha filha nasceu não teve nada disso, então não sei se é um programa novo do SUS. E aí a fono explica, né, da necessidade da amamentação e tudo mais, e aí eu conversei com essa fono também, e ela também meio que me tirou de cabeça, porque, gente, olha só, para eu amamentar, eu tinha que fazer a relactação, eu tinha que fazer uma dieta severa por conta da alergia dele, ele tinha que aprender a mamar, então, assim, foram muitas variáveis. E até uma amiga minha falou, Joyce, para, esquece, cara, para. E aí a minha ficha caiu que realmente não ia amamentar. Né? E eu fiquei, aquela bombinha de leite, né, ficou parada, olha só, já tem mais de 1 ano, agora eu vendi, desapeguei, vendi, e eu acho que agora eu tô melhor, né, porque até pouco tempo atrás
falar desse assunto era muito difícil e eu sempre tinha que, toda vez que eu falava que o bebê não amamentou, eu sempre reforçava que a minha filha amamentou 1 ano e meio. Então você vê que a cabeça da pessoa não tá muito certa, entendeu? Aquela necessidade de falar né, que amamentou, que não é contra a amamentação, que é como se fosse contra. Enfim, não sei, é uma paranoia da cabeça que apesar de eu mesma ter sentido, também não sei explicar. Mas passou, né? E eu acho que né, ressaltar que a importância da amamentação, né, para o bebê com a síndrome, eu acho que uma das grandes questões que eu também queria amamentar, além de todos os benefícios, era justamente a questão do estímulo, né, facial, né, da sucção, era uma outra coisa que eu queria também, né, é muito importante para os bebês que têm trissomia. Então, ressaltar aqui mesmo, né, a importância da amamentação e ter o cuidado com as mães que não conseguem amamentar, né? Só para finalizar, eu vi uma campanha, né, desse ano da campanha da amamentação que eu achei muito bacana, porque quando se fala, né, da campanha da amamentação, eu sentia a dor de não poder amamentar. E foi uma campanha que mostrava a criança, a mãe amamentando, lógico que tem que ter essa campanha, mas também a mãe dando a mamadeira e a mãe com o bebezinho com uma sonda. E falava que todas as formas são válidas. Então eu achei isso lindo. Né, porque realmente, né, no final, não importa. Se você não conseguiu amamentar, o seu bebê, ele tem aquele carinho, aquela proximidade com você também, né, da mesma forma. Então é isso que eu aprendi com esse processo, né? O bebê, ele é próximo da gente, independente dele, né, ter pego o peito ou não. Então é isso, no próximo vídeo eu vou falar justamente sobre a questão da alergia ao leite e sobre o Neocate, que é um produto caríssimo, mas que o governo oferece. Então vou falar sobre isso e eu espero ajudar algumas pessoas aí nesse próximo vídeo também. Beijo!